Bom pessoal, olá a todos. Eu já tinha feito nesse canal algumas séries de vídeos, né, que eu chamo de aula, que é onde eu dou uma explicação um pouco mais detalhada sobre algum tema. Que nem eu já falei sobre arrebatamento, anticristo, satanás, salvação, gentios, etc. E agora, que nem eu tinha prometido, né, eu estava fazendo um esboço sobre anjos, segundo a Bíblia. Provavelmente esse daqui vai ser um dos últimos vídeos que eu vou fazer por enquanto no canal, tá pessoal? Que eu vou me ausentar um pouquinho. Eu estou resolvendo alguns problemas pessoais aqui onde eu moro, então realmente eu estou numa fase muito difícil. Nem no outro canal eu estou postando mais também por enquanto eu não resolvo algumas coisas, tá? Qualquer coisa, se alguém comentar aí, eu vou tentar responder, tá bom? Então vamos lá falar agora sobre anjos. Como eu sempre digo aqui nesse canal, a Bíblia não foi escrita em português e nem em 2020. Nós estamos lidando com livros escritos há milênios atrás, em outro idioma, em outra cultura. Então a gente deve contextualizar o que o autor tinha em mente quando ele escreveu. Por exemplo, eu sempre uso isso aqui como exemplo. Se eu falar assim, ó, meu pneu furou e eu precisei de um macaco para trocar o pneu. Uma pessoa que está aqui no Brasil em português sabe que eu estou falando de uma ferramenta hidráulica para poder trocar o pneu de um carro, um macaco. Agora, uma pessoa que não conhece o Brasil e não conhece o português, ela pode traduzir aqui literalmente como um animal macaco. Aí a pessoa pode achar realmente que eu precisava de um animal para trocar o pneu do meu carro. Então, não seria verdade, seria apenas uma pessoa que está interpretando de acordo com a sua ótica, com a sua cultura, uma coisa que é meramente uma expressão, que não tem nada a ver com aquilo. A mesma coisa é anjo. Anjo no Velho Testamento é malar, que significa literalmente mensageiro, e o plural é malahim. Então anjo, só para começar aqui o vídeo já podia até encerrar aqui, que anjo é literalmente mensageiro, não é nenhum ser espiritual, não é nenhum ser celeste, é literalmente mensageiro. Mas como a Bíblia é um livro confuso, a gente vai ter que destrinchar muita coisa aqui para poder entender isso daqui. Esses mensageiros, aqui é um trechinho de um artigo que eu acho que é do Shaul Ben-Sion, que coincidentemente um rapaz postou, e eu gostei, tá? Então eu vou dar uma explicação aqui rapidinho. Esses mensageiros, para os povos daquela cultura, da cultura da época, de milênios atrás que foi escrito lá do Velho Testamento, traziam o recado das divindades durante os sonhos. Tá? Era isso que significava. Ou seja, mensageiros entre os deuses e o homem. Ao contrário do que muitos pensam, as experiências com anjo não eram visões acordadas, como nas religiões de hoje, mas sim momentos em que a pessoa adormecida, dormindo, ou até desmaiada, encontrava esses desconhecidos, que lhe diziam coisas. Então a maioria das visões de anjos que vocês vão ver na Bíblia, elas são geralmente ou visões ou sonhos, basicamente isso. Não são seres que apareciam para as pessoas, olha, um anjo apareceu para mim, não sei o que, não. A maioria eram sonhos ou visões, ou muitas vezes a pessoa estava desmaiada, tá bom? Na antiga Mesopotâmia, anjos eram literalmente chamados de Zacaco, do termo sumério Zaku, que significa vento. Então na mitologia anterior à mitologia hebraica, os anjos eram literalmente vento, um sopro. Já para os semitas, nós entramos na questão hebraica, vento e espírito era a mesma coisa, Ruach HaKodesh, é um sopro, é um vento, literalmente isso. Então, eles compreendiam que os ventos podiam transportar visões e recados dos deuses, ok? Assim sendo, a forma que os israelitas esperavam que o Eterno se comunicasse com eles, os antigos hebreus, era através desses mensageiros e seus recados proféticos, ou seja, através de um sopro, de um vento, de uma visão e basicamente de sonho. Não uma aparição de um ser celestial fisicamente. Não sei se está dando para vocês entender até aqui, mas basicamente isso. Eu vou mostrar algumas passagens aqui para vocês. Ó. Daniel, não vou nem entrar no mérito do livro, mas só analisar o foco da passagem. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho. Daniel estava acordado? Não. Daniel dormiu e ele teve um sonho. É algo que ele viu durante um sonho. A gente não sonha à noite, a gente não sonha às vezes pesadelo, coisas boas, sonha que está ganhando na loteria. Então Daniel teve um sonho, não foi um ser que apareceu para ele teve um sonho, independente do livro ser original ou não, tá? Eu sei que sempre vai vir gente desviar o foco do vídeo para vir puxar outros temas. E visões da sua cabeça, coisas da cabeça de Daniel, quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho, então foi um sonho que Daniel teve e relatou a suma das coisas. Então aquelas visões de Daniel, que ele fala que viu alguém semelhante ao filho do homem, e viu não sei o que lá, por exemplo, Mihael, não sei mais o que, anjos, eram sonhos de Daniel, eram visões que ele tinha na sua própria cabeça. Não eram visões que ele teve de pessoas aparecendo para ele ou coisa assim. Não, eram sonhos. Um outro exemplo aqui, Números 12:6.
Olha o que Deus disse, ó. E disse Deus: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, né, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer. Em visão, ou seja, aquele profeta ia ter uma visão. Ou em sonhos falarei com ele. Então muitas mensagens que os profetas recebiam, de acordo com a Bíblia, eram em sonhos. Ou eram visões, que a pessoa tinha uma visão, quer de uma forma ou de outra, ou era simplesmente um sonho, um sopro. Uma coisa que era soprada na mente da pessoa. Basicamente isso. Ok? Não que seres aparecessem para as pessoas e dissessem as coisas. Não, eram ou visões, que nem as visões lá das rodas de Ezequiel, ou os 4 cavaleiros de Zacarias, etc. Eram visões ou sonhos. Simples. Vamos ver aqui Zacarias falando nisso. Ó. Zacarias teve visões. Ó. Olhei de noite. Por que de noite? Porque provavelmente o profeta devia estar dormindo. Era uma visão. E vi um homem montado num cavalo vermelho, e ele estava parado entre as murtas que estavam na baixada, e atrás dele estavam cavalos vermelhos, malhados e brancos. E eu disse: Senhor meu, quem são esses? E disse-me o anjo que falava comigo: eu te mostrarei quem são esses. Então respondeu o homem que estava entre as murtas e disse: esses são os que o Senhor tem enviado para percorrer a terra. Então essa visão aqui de Zacarias, que ele viu um anjo, era de noite, porque ele estava dormindo, que nem Daniel, Jacó e outros personagens. Era meramente um sonho, uma visão que ele teve, um sopro durante um sonho. Simples, que nem Deus falou aqui, ó, que os profetas iriam ter sonhos. Mais um exemplo aqui, ó, o sonho de Jacó. E chegando em um lugar onde passou a noite, olha, ó, que nem Zacarias, ó, a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por seu travesseiro. Parece que travesseiro duro, hein? De pedra, hein? E deitou-se naquele lugar e sonhou. Então Jacó estava vendo alguma coisa face a face, assim, uma aparição de seres celestiais? Não, Jacó sonhou. E eis que uma escada posta na terra, cujo topo chegava aos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Isso aqui era um sonho de Jacó. Não era uma aparição de seres que apareceram para ele, é algo que ele teve um sonho. Inclusive, só abrir um PS aqui no vídeo, é o mesmo símbolo que é usado pela maçonaria, né? A escada, que tem anjos que sobem e descem por uma escada. E hoje é demonizada por algumas pessoas cristãs, né? Mas isso aqui está na Bíblia, era um sonho de Jacó. Então os anjos aqui que Jacó viu, ele não viu nenhum anjo pessoalmente, os seres celestiais. Ele teve um sonho. Basicamente isso. Continuando agora o textinho aqui, ó. Para os semitas, esses seres não eram como nós, não tinham livre-arbítrio, nem existiam para além do sonho da visão. Vocês estão entendendo aqui, ó? Eu vou até grifar aqui em vermelho, ó. Esses seres não existiam para além do sonho ou da visão. Não eram seres reais. Só eram seres que haviam na visão ou no sonho da pessoa. Eram quase que literalmente falando mensagens ao vento, manifestadas em nossas mentes durante os sonhos. Você já reparou, por exemplo, que os anjos seguem o padrão de estética e cultura de quem vê? Por exemplo, se é um hindu que vê um anjo, ele tem a aparência de um hindu, moreno, cabelo liso, etc. Se é um japonês, ele vai ter os olhinhos puxados, etc. e tal. Se é da mitologia grega, ele vai ser assim, ó, branco, com olhos azuis, cabelos encaracolados, porque é coisa da cabeça da pessoa. Não é por acaso, já que a mensagem se manifesta através da nossa mente e da nossa forma de ver o mundo. Então, basicamente isso. Então, são meramente sopros e a pessoa tem uma visão na sua mente. Ah, Ronaldo, mas e os anjos que apareciam sem serem sonhos, hein? Tem na Bíblia. Vamos ver. Alguns, conforme já vimos, conforme nós vimos agora, são mensageiros. É isso que significa o termo. E na cultura semita dos hebreus, Deus não tinha um corpo físico, não tinha boca, não tinha pés. É a concepção monoteísta, é um Deus que não tem forma, não tem aparência, não tem nada. Então Deus, muitas vezes, ele utilizava de pessoas, seres humanos, pessoas reais, de carne e osso, que nem eu e você, para transmitir a sua mensagem. Homens. Isso antes dos profetas, né? Se bem que os profetas é a mesma coisa. Os profetas eram mensageiros entre Deus e os homens. Basicamente isso. Não seres espirituais. Por exemplo, aqui os anjos que apareceram para Abraão. Eu já fiz um vídeo inteiro sobre isso, mas eu só vou dar uma mostrada aqui nos anjos. Ó. Depois apareceu-lhe o Senhor nos cavalhais de Mani. Já expliquei aqui o Senhor, né? Por que o texto usa aqui o tetragrama? Estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia. E levantou-se os seus olhos e olhou, e eis que 3 homens em pé junto a ele. Então Abraão aqui estava acordado, ele não estava tendo um sonho nem uma visão, que nem os profetas. Mas ele viu o quê? Ele viu 3 seres celestiais? Não. Segundo o texto, ele viu 3 homens. Aqui, ó. Anashim, homens.
Foi isso que Abraão viu. Inclusive aqui está invertido o hebraico, tá, pessoal? As letras. Quando eu copio do Bible Hub fica estranho, que aqui é Shelesh Anashim, né? 3 homens. Então o que Abraão viu foram homens. Não foram nenhum seres celestiais, de auréola, de asinha, nada disso. Abraão viu 3 homens. Tanto, ó, vamos comparar aqui a passagem lá dos anjos de Abraão, do capítulo 19 de Gênesis, com a de Reis. Aqui, ó. Gênesis 19 diz assim, ó, e vieram os 2 anjos, né, daqueles 3 que apareceram a Abraão, a Sodoma. As pessoas pensam que aqui eram seres celestiais que foram a Sodoma. Beleza. A palavra que aparece aqui em Gênesis, aqui, ó, Hamalahim, os anjos. É essa palavra aqui em vermelho, ó, destacada. Acho que dá para vocês verem aí. No livro de Reis diz assim, ó, e Ben-Hadad, que era o rei da Síria, era um rei pagão, o rei de um país chamado Síria, ele ajuntou seu exército, tal, não sei o que. O que esse rei fez? Ele enviou à cidade anjos, a Acabe, mensageiros, o rei de Israel. Aqui, a mesma palavra, ó, Malahim. Aqui, ó, Men, Lamed, Aleph, o Que, o Yud e o Men, ó, Malahim. A mesma palavra. Por que aqui então seriam meramente mensageiros humanos, que o rei da Síria mandou, e aqui seriam seres celestiais? É a mesma coisa. Lembra que eu já falei aqui no vídeo sobre Satanás na Bíblia, que a Bíblia traduz diferente por causa da visão do tradutor? Se as Bíblias traduzissem tudo com a mesma palavra, acho que ia ser melhor para as pessoas entenderem que são a mesma coisa, que são mensageiros, e quem foi aqui para Sodoma foram 2 homens, 2 mensageiros, não eram 2 seres. Tanto que o texto de Gênesis continua dizendo assim, ó, aqueles homens, não seres espirituais, estenderam a sua mão e fizeram entrar Ló consigo na sua casa, porque eram homens, não eram seres espirituais. Eles são chamados de anjos porque eles eram mensageiros apenas. Ok? Ah, Ronaldo, mas esses homens faziam coisas sobrenaturais, amadinho, que nem aqui em Gênesis. Os anjos cegaram, né, a visão dos homens e eles não conseguiram ver a porta, né? Ó, e feriram de cegueira os homens, tá vendo, amadinho? Eram seres espirituais. A Bíblia é cheia de exemplos de sobrenaturalidade em nome de Deus, por exemplo. Moisés abriu o mar. Todo mundo conhece essa passagem. Moisés era um ser sobrenatural? Não, Moisés era só um homem. Elias pediu fogo do céu, orou para que não chovesse, orou para que chovesse de novo. Elias era um anjo? Não, era só um homem, ok? É comum no Velho Testamento homens trazendo mensagens específicas de Deus como profetas, mas eram homens, ainda que fizessem coisas sobrenaturais. Eram homens. Por exemplo, ó, e disse Abraão a Sara, eis que tua serva está na sua mão, faz o que está bom aos teus olhos. E afligiu a Sarai e ela fugiu da sua face. E o anjo do Senhor a achou junto numa fonte do deserto. Esse anjo do Senhor aqui era só um mensageiro, um homem que Deus enviou para ir lá ajudar Sara na hora que ela estava lá junto a um poço no deserto. Simples. Números. O anjo do Senhor se pôs numa vereda entre as vinhas. É o anjo lá da passagem de Balaão. Por que o anjo teve que se esconder entre uma vereda, né, uma fresta, entre vinhas, se ele era um ser espiritual? Ele teve que se esconder porque ele era apenas um homem, um mensageiro de Deus. Essa palavrinha aqui é basicamente isso. Porque se ele fosse um ser espiritual, ele não ia precisar se esconder dentre uma vinha. O sacrifício de Abraão. Ah, Ronaldo, mas o anjo do Senhor bradou do céu e disse: Abraão, Abraão, eis-me aqui. Então aqui é um ser espiritual. Vamos analisar. Esse versículo é de tradição eloísta e tem uma provável origem nos sacrifícios cananitas, onde era comum se sacrificar vítimas humanas. Isso aqui é do aparato crítico, tá, pessoal? O autor faz um antagonismo, dando a entender ao leitor que os filhos de Israel deveriam ser resgatados e não sacrificados. Eu vou ler aqui o texto de Êxodo para vocês, eu vou explicar. O povo os cananitas ali de Canaã, eles costumavam pegar os seus filhos e oferecer em sacrifícios aos deuses. Aí Deus, para tentar fazer um antagonismo, ou o autor da Bíblia, vai da crença de cada um, ele diz que os primogênitos de Israel, eles não devem ser sacrificados, mas resgatados, ou seja, valorizado, ou seja, salvo de um sacrifício. Olha o que diz aqui em Êxodo. Também acontecerá quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus. De quem é que nós estamos falando aqui? Desse povo aqui, os cananitas, na terra dos cananeus. Como jurou a ti e a teus pais quando houver dado, separarás ao Senhor tudo que abrir a madre, todo primogênito dos animais que tiver. Ou seja, o primeiro, os machos serão do Senhor, que nem dos cananitas. Porém, todo primogênito da jumenta resgatará com um cordeiro, e se não o resgatares, cortar-lhes a cabeça. Mas todo primogênito do homem, ou seja, do ser humano, entre os seus filhos, resgatará. O que Deus está falando? Que o primogênito deveria ser resgatado e não sacrificado, como era uma prática aqui dos cananeus.
Então essa saga aqui de Abraão, né, ele tenta fazer um antagonismo com isso. Abraão vai fazer um sacrifício parecido com o dos cananeus. Aí um anjo do Senhor, que aqui pode ser só uma visão, que nem eu falei, é um sopro, um vento, né, não é um ser de verdade. Uma visão soprou para Abraão e fala: não é assim, Abraão, você tem que resgatar e não sacrificar. Então Abraão tem uma visão do seu inconsciente e não uma visão celestial. E o versículo 15, que algumas pessoas também usam, esse aqui, ó: o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu. Isso aqui é um acréscimo, tá, pessoal? Segundo o aparato crítico, esse versículo aqui foi adicionado, tá? Então a intenção do autor ali no sacrifício de Abraão é de dizer que Abraão recebeu algum tipo de mensagem na hora. Se foi uma voz apenas, uma ilusão, um insight, um sopro, sei lá, aí vai da crença de cada um. Mas o fato é que mesmo aqui no texto você não vê nenhum ser aparecendo para Abraão. Ele escuta uma voz que vem do céu, algo que branda do céu, um mensageiro de Deus. Mas não tem nenhum ser no texto, tá bom? Continuando. Aqui na passagem de Jacó, nós temos também um outro exemplo disso, em Gênesis 32. Onde Jacó estava seguindo o seu caminho e encontraram anjos de Deus. E as pessoas pensam que aqui são seres celestes. Só que aqui alguns versículos adiante, no versículo 3, o Jacó envia esses anjos de Deus para falar com Saul, o seu irmão. Por quê? Porque não eram seres celestes, eram homens. Aqui, ó, tanto anjos de Deus aqui em vermelho, quanto aqui em mensageiros, ó, é a mesma palavra. Aqui, ó, copiei o texto aqui do Bible Hub, ó. Malachi, malarim, anjo, anjo. Mensageiro, mensageiro. Eram homens, não eram seres celestes. Agora vamos sair um pouco do Velho Testamento, tá? Senão o vídeo vai ficar um vídeo muito gigante. Eu vou falar um pouco da mitologia grega. O Novo Testamento foi escrito em grego. E de uma língua para outra, já falei aqui em outros vídeos, é comum, né, se utilizar equivalentes. Deixa eu até corrigir aqui que eu pus na letrinha errada. O termo malach, que significa mensageiro no hebraico, ele foi vertido para ângelos no grego, né, que seria o mensageiro também. Porque na mitologia grega eram os mensageiros dos deuses. Daí vem a concepção helenística, nós já estamos entrando já em outro tipo de corrente de pensamento, dos helenistas que começaram lá no período Seleucida dos gregos, de anjos, assim como a sua forma antropomórfica. Então aí o Novo Testamento já pega essa influência de seres celestiais e até da aparência física dos anjos, né, da forma antropomórfica. Na mitologia grega, Mercúrio, que era correspondente ao deus Hermes, era o filho de Júpiter e de Bonadea. Ele era o deus dos viajantes, dos ladrões e do comércio, sendo também a personificação da inteligência. O deus Mercúrio era encarregado de levar as mensagens de um deus para o outro, ou seja, Mercúrio ou Hermes, ele era um mensageiro dos deuses. Para isso ele contava com alguns aparatos, como uma bolsa, sandálias, um capacete com asas e uma varinha de cordão. Aqui, ó, é desses mensageiros dos deuses, Mercúrio, que vem a nossa concepção de anjos. Aqui, ó. Ele tem asinha no pé, ele tem asinhas no capacete, ele tem uma bolsa. Daí que começa a surgir a visão helenística, né, neotestamentária dos anjos. Os gregos acreditavam que os deuses habitavam em um monte inacessível, né, que era o Monte Olimpo, o monte dos deuses. Então Mercúrio, como ele era muito rápido, né, devido à sua velocidade, ele subia e descia o Monte Olimpo trazendo mensagens. Por isso o planeta Mercúrio tem esse nome, né, por ser o mais rápido do sistema solar. Visto da Terra, dá a impressão que ele se movimenta muito rápido. As imagens que nós temos de anjos, então, na verdade, elas são apenas a cristianização dos mensageiros gregos, como Mercúrio, Cupido, Eros, etc. Esse aqui, por exemplo, é Cupido e Psique, da mitologia grega. Aqui é um ser com asinha, que tem flechinha, que tem uma auréola na cabeça. Aí da mitologia grega começa a surgir essa mitologia de anjos. Assim que nem o diabo também, né? Ele não tem descrito na Bíblia a forma física, é tomado da mitologia grega, só que no caso do diabo era uma demonização dos deuses pagãos. Por exemplo, esse aqui é o deus Netuno, ou Poseidon dos gregos ou romanos, né? Poseidon, Netuno. Aqui, ó, do tridente de Poseidon é que vem o tridente do diabo. Esse aqui era o Sátiros dos gregos. Eram criaturas que eram meio bodes, né? Tinha o pé de bode e tal, tinha o chifre. Daí que vai se formando a imagem do diabo. A mesma coisa aos anjos, só que os anjos eram do lado do bem, né? Seres do mal, seres do bem. Então, dos anjos, dessa mitologia de Eros, Cupido, Poseidon, Hermes, é que começa a surgir, porque a Bíblia não descreve a forma física dos anjos. Então, a helenização teve muita influência sobre os autores do Novo Testamento. E os conceitos começaram a adquirir novos significados. E o curioso é que até hoje, né, a influência grega é muito forte, né? Por exemplo, isso aqui é a mitologia grega. Ó. Tem Zeus, que era o pai dos deuses. Tem o seu filho aqui, que é Hércules, que era o filho de Zeus como uma mortal. Nós temos aqui Hades, que era o que governava o submundo, o inferno, os demônios, essas coisas todas.
Temos, por exemplo, enfim, tudo isso aqui é mitologia grega. No Novo Testamento, anjos são seres celestiais em muitas passagens, por causa da influência grega. Aqui, ó, e ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos dos quatro ventos. Aqui os anjos que Marcos está falando não é nem na terra, né? São no mundo espiritual. Aqui Marcos também, os anjos o serviam, etc e tal. Então nós já temos essa influência mitológica. Mas só que nem sempre também anjos no Novo Testamento se refere a seres espirituais. Algumas vezes a gente pode até atribuir aqui como visões ou sonhos, que nem fazendo equivalente ao Velho Testamento, e algumas vezes não, como por exemplo aqui em Paulo. Vamos analisar aqui Coríntios. Paulo diz assim: a mulher deve ter a cabeça coberta, sobre a cabeça o sinal de poderio, né, que era um véu, por causa dos anjos. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está falando de seres celestiais que poderiam fazer relações sexuais com as mulheres? Não. Eu vou dar uma explicação rapidinha aqui para vocês. Na época de Paulo era comum as mulheres que se prostituíam não usarem véu, para mostrar como o que eram, né, que estavam fazendo o programa, e ficavam na beira das estradas. O véu era um sinal de que a mulher era decente, como até hoje na cultura semita. Vocês podem ver, por exemplo, lá em Israel, as mulheres judias e as mulheres muçulmanas, elas usam um tipo de véu na cabeça, quer seja uma burca, um quihab, alguma coisa assim, para cobrir a cabeça, para mostrar que são pessoas decentes. Não é comum na cultura semita a mulher mostrar o cabelo, só para o marido. Então na época de Paulo tinha essa influência ainda semita, né, desse tipo de cultura. Tanto que você vê aqui em Gênesis, ó, essa passagem aqui fala assim, ó, que essa mulher estava na beira da estrada, quando ela vinha vindo um homem pelo caminho, ela perguntou: quem é esse homem? Ela falou assim: esse é o meu senhor. Então, em sinal de respeito, para não parecer uma prostituta, ela pegou o véu e se cobriu. Era assim que funcionava, tá? Já aqui em Gênesis, quando Judá ele é enganado pela nora dele, ela finge que é uma prostituta. Ela pega o véu. Primeiro note que ela estava aqui na beira da estrada. Como eu falei, que as prostitutas ficavam na beira da estrada. Aí os viajantes, os mensageiros, os anjos que passavam, podiam pagar e fazer programa com essas mulheres. Então quando ela vê que o sogro dela vem vindo, ela pega um véu e ela se cobre, mas não como no sinal de decência. Ela cobre o rosto, para não ser reconhecida por Judá. Aí Judá não reconhece que era ela, porque ela estava com o rosto coberto, e ele pensa que ela era uma prostituta, porque ela estava na beira da estrada e sem o véu cobrindo o cabelo. Basicamente isso. Então quando Paulo diz ali para a mulher usar o véu, ele estava se referindo a isso, aos mensageiros, aos ângelos que poderiam passar e pensar que elas eram prostitutas. Aí Paulo está escrevendo aquela igreja de Coríntios, ele diz: a mulher deve usar o véu. Até porque se passar os mensageiros, eles podem pensar que elas são prostitutas. Então era uma coisa da época e tem a ver com o contexto. Por isso que eu falo, a Bíblia não foi escrita em português. O autor de Hebreus faz bastante uso do termo anjo. Só que Hebreus, eu já fiz aqui um vídeo inteiro sobre Hebreus, então vai ser cansativo falar muito de Hebreus, né? E o autor de Hebreus ele tem os anjos como seres celestiais. Isso mostra que esse autor era um autor helênico, um autor que tinha influência grega. E ele diz aqui, ó, eu já fiz um vídeo aqui inteiro chamado sobre equívocos de Hebreus, né? Porque eu nem colocaria Hebreus na Bíblia. Então eu vou citar só uma das passagens aqui de Hebreus, tá? Para o vídeo não ficar comprido. A qual dos anjos disse jamais, ó, anjos, assenta-te à minha destra até que eu ponha os teus inimigos por escabelos aos teus pés. Não são porventura todos eles, os anjos, espíritos ministradores enviados para servir? Então, segundo o autor de Hebreus, anjos são espíritos ministradores, são seres celestiais. Só que tem um probleminha aqui, ele está citando aqui um salmo de Davi. E o salmo de Davi, de onde ele tira essa fonte, ele não está falando de seres celestiais, ele está falando do próprio Davi. Aqui, ó, disse Deus, é assim o salmo mais correto, ao meu senhor Davi, que aqui foram os levitas que escreveram, né, ou sacerdotes lá do templo, em homenagem ao rei Davi. Assenta-te à minha direita. Quem que era para assentar à direita? O rei Davi. Até que eu ponha os teus inimigos por escabelo aos teus pés. Ou seja, o que Deus está falando? Que era para Davi ter confiança no Senhor, até que Deus destruísse todos os inimigos do rei Davi, principalmente lá o rei Saul. Então o Senhor enviará o cetro, ou seja, um símbolo de poder, da tua fortaleza, desde Sião, dizendo, domina no meio dos teus inimigos. Ou seja, que Deus ia fazer de Davi reinar sobre todos eles. Então o Salmo aqui 110 não está falando de um ser celestial, está falando do próprio rei Davi, uma pessoa física que tinha corpo, carne, sangue, como todos nós. Então o autor de Hebreus ele faz uma exegese, dando a entender que essa citação aqui, ó, é para espíritos ministradores. Então aí é a visão do autor, né, para ser um pouco respeitoso, mas com todo respeito, a Epístola de Hebreus é cheia de equívocos. Quem quiser procura aí no canal.
analisando as escrituras mais hebreus, que vocês vão ver que eu já analisei bastante sobre essa epístola de Hebreus, tá? No Velho Testamento, o livro de Salmos é o que mais usa esse termo, tá? Mas só que tem um porém também. Salmos são livros sapiensais, tá? Não são livros históricos, não são livros proféticos, não é nada disso. Salmos são só livros de sabedoria. Então Salmos é um dos livros que mais faz uso do termo anjo no Velho Testamento. E é claro que não dá para analisar salmo por salmo, né? Ia ficar muito cansativo. Mas quem quiser, dá uma olhada aí, tendo como base essas referências aqui, tá bom? E eu vou terminar aqui no Apocalipse, tá? Que o vídeo já está ficando comprido. Deixa eu ver quantos minutos está aqui já. 25 minutos. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão. Tá vendo, amadinha? Que é uma batalha no céu, ó. Miguel e os anjos batalharam contra o dragão e os seus anjos. É curioso aqui no Apocalipse, né? Que tanto o diabo quanto Deus tem anjos, né? São anjos versus... É uma guerra de anjos. Então vamos lá. Conforme vimos no começo, essas aparições eram visões do inconsciente da própria pessoa. Um sonho, um sopro, uma ilusão, coisas da própria pessoa, não era uma visão real. A pessoa não estava ali acordada vendo aquilo, tá? Então acho que isso já ficou bem claro. E no caso do Apocalipse é uma visão de João. O próprio nome Apocalipse é isso, é uma revelação. Então ele teve de alguma forma um sopro, uma visão, e ele viu essas coisas aqui. Só que mesmo essa visão de João, ela foi tomada da mitologia. A gente não pode afirmar que isso aqui realmente ele estava vendo seres celestes no céu, porque isso aqui já era uma concepção muito antiga daquela aculturação de uma religião que foi pegando da outra. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês que já era bem conhecido lá no primeiro século. O Sabinas que mostrou isso uma vez num vídeo há muitos anos atrás. Vamos começar com a origem babilônica. Alguns estudiosos traçaram o capítulo inteiro, 12 de Apocalipse, de um velho mito babilônico que era bem conhecido na época, que tratava da guerra entre Tiamat, que era um dragão de 7 cabeças, que nem no Apocalipse, e os deuses, que não foi decidido até Marduk, que era o deus lá da Babilônia, foi ele que abençoou lá a cidade de Babilônia, que era o portão dos deuses, não sei o que, o deus da luz surgir. Nessa disputa, Tiamat derruba 1/3 das estrelas. Então Tiamat é um dragão de 7 cabeças, e o que Tiamat faz? Ele derruba 1/3 das estrelas, que nem no Apocalipse. A grande águia é a constelação chamada de Águia, que Gunkel supõe ter sido servo de Marduk. Tiamat, sabendo do destino da criança, procura matá-lo no momento em que nascesse. Que nem no Apocalipse, a mulher dá luz a um bebê e o dragão se para tentar devorar o bebê assim que o bebê nasce. Mas é resgatado para um lugar de segurança. No Apocalipse é para o céu. Então Tiamat se volta contra sua mãe, ou seja, a mulher fugiu para o deserto. Mas com a ajuda da águia e da terra, que nem no Apocalipse, ela é salva. E a terra se abriu e formou-se um rio e o dragão afundou, não sei o que, a mesma coisa. Logo após a sua fúria, dirigida para contra o resto dos seus filhos. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos seus descendentes, os que guardam os mandamentos de Deus e testemunho de Jesus. É a mesma coisa. Na última, Marduk cresce e retorna e vence Tiamat. Ou seja, quando Jesus voltar, ele vai esmagar a cabeça da serpente e vai derrotar Satanás de uma vez. Então, como eu costumo dizer sempre aqui no canal, respeitando a crença de cada um, vai da crença de cada um. Mas essa história do Apocalipse ela já é bem antiga e bem conhecida até. Era bem conhecida do mundo antigo. Tem também uma origem egípcia, que alguns vêem um paralelo aqui. Ó. Eu não vejo tanto, mas eu vou citar por curiosidade. Ó. Outros estudiosos recorrem à mitologia egípcia, para a fonte do texto. E encontram no Monte Hathor, Osíris, Horus e Sete a semelhança. A mulher, no caso, seria que a mãe da criança seria a deusa Hathor, ou Ísis, que é representada com o sol sobre a sua cabeça, que nem no Apocalipse. A criança é Horus, filho de Osíris, e o dragão é Tifon, que seria o deus Sete dos egípcios. Símbolos favoritos para designá-los são dragão, serpente ou crocodilo na mitologia egípcia. Agora, outra semelhança que eu vejo nessa saga do Apocalipse, na visão de João, é na titanomaquia grega. Vocês sabem o que é titanomaquia? Não, eu vou mostrar aqui para vocês. Segundo a mitologia grega, é a guerra que aconteceu entre os deuses do Olimpo e os titãs. Você lembra que eu falei que os deuses do Olimpo moravam numa montanha inacessível que ficava no céu? É a mesma coisa, e lá teve uma batalha no Monte Olimpo, ou seja, uma batalha nos céus. A batalha foi liderada por Cronos, do lado dos titãs, e do outro lado estavam os deuses liderados por Zeus. Aqui eu vou pôr uns pontinhos, porque esse texto é meio grande. Eu só vou a parte que interessa, tá? Senão não vai fazer sentido. Como tudo começou? A história que leva à guerra dos titãs começa quando Urano, que era a personificação do céu, se casa com Gaia, que era a personificação da terra. Dessa união nascem 12 filhos. 12, não lembra lá as 12 estrelas que está lá sobre a mulher vestida de sol? Ou as 12 constelações? É um número mítico até, né? Sendo 6 homens, que são os titãs, e 6 mulheres, que são as titanides.
E aqui podemos dizer que a luta de fato começa, pois Zeus, até o termo é parecido, sendo apoiado pelos irmãos, inicia uma grande guerra contra o seu pai, Cronos, que Cronos era pai de Zeus, mas Cronos devorava os filhos quando nascia, até que uma vez ele foi enganado, colocaram uma pedra, e ele comeu a pedra, etc. Então, enfim, é uma mitologia grega. E eles travaram o que? Uma batalha que durou longos anos. E houve batalha no céu. A mesma coisa, só que na mitologia grega. Nessa guerra, os deuses se colocaram no Monte Olimpo, que era, segundo a mitologia grega, nos céus. Enquanto seus adversários, você lembra que eu falei que a palavra Satã era adversário, opositor? É o mesmo termo, só que em grego. Aqui em grego acho que é Satana, e em hebraico seria Satã. Então teve uma batalha no céu entre Zeus e os seus mensageiros, seus anjos, e contra Cronos e os seus adversários, seus satãs, seus titãs. Mesma coisa, no Monte Otris. Vale lembrar que Zeus ainda contou com a ajuda dos ciclopes, que foram os responsáveis pelo fornecimento das armas. Eram os traficantes da época. Hesíodo, um poeta da antiguidade, descreve a luta como uma luta que faz confundir o céu e a terra em uma coisa só, porque essa batalha foi no céu, que nem do Apocalipse. Um tumulto tão grande da terra sendo esmagada e do céu se precipitando sobre ela. Era o barulho da luta dos deuses. Continuando a descrever, Hesíodo ainda diz que os ventos se sacudiam e erguiam o pó ao mesmo tempo que os trovões, raios e relâmpagos ardiam, pois eram as armas de Zeus que levavam os combatentes aos gritos. E aqui é meramente uma ilustração, só para vocês verem aqui, da mitologia grega. Isso aqui eu acho que é um afresco, se eu não estou enganado. Aqui, você tem anjos de um lado, aqui, seres com asinha, e você tem anjos do outro lado, seres com asinha, travando uma batalha no céu. De um lado, uns anjos estão no Monte Olimpo, e no outro no Monte Otris, uma batalha nos céus. Zeus e seus anjos batalharam contra Cronos e seus enviados, seus mensageiros. É a mesma coisa. Então eu vou encerrar aqui o vídeo, pessoal, tá? Era só porque eu fiquei devendo esse esboço que eu estava fazendo antes de começar naquela questão, aquela guerraiada toda que teve aqui no canal do Jesus Histórico, tá? Talvez eu vá ficar um pouco ausente aqui do canal, tá? Não vou nem responder comentários aí quando postarem, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, manda pelo WhatsApp, que é melhor, tá? Que eu vou me ausentar um pouco aqui do canal, enquanto eu resolvo alguns problemas aqui pessoais, tá bom? Obrigado por terem assistido, espero que tenham gostado, tá? Obrigado pelo apoio, paz a todos.